Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, ADC Talk, empreendedorismo na ponta da língua. Como você sabe, toda quarta-feira a gente tem aqui o nosso encontro marcado e hoje não seria diferente. Meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e como sempre estou aqui com meu irmão, Thiago Françoso. Isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Valeu, Juninho. Mais um podcast, mais um dia aqui com histórias relevantes, algo que com certeza vai acrescentar pra gente e pra você que tá acompanhando a gente. Então, antes de mais nada, obrigado, né? Obrigado por estar aí acompanhando nossa audiência. Isso, exatamente. Mas bora lá que hoje o tema vai ser muito legal. Nosso convidado é, cara, sensacional, incrível. Então, fica até o final que você vai gostar demais. Sem mais delongas, vamos aproveitar nosso tempo porque vai ter bastante assunto, né? Exato. Muita coisa boa. Vou apresentar ele pra vocês aqui. Vamos lá, o nome dele é Ricardo Alexandre. Ele é psicólogo, mentor, palestrante e treinador comportamental. Então, vocês já imaginam que os temas vão ser profundos e sensacionais. Quem não precisa de tudo isso, né? Ele é especialista em desenvolvimento e transformação pessoal. Especializou-se em coaching, programação neurolinguística e hipnose ericksoniana. Falei certo? Exatamente. Olha. Pós-graduado em neurociências e psicologia positiva pela PUC. E seu propósito de vida é transformar, desenvolver e potencializar pessoas e empresas. Cara, você tem dúvida de que vai ser muito bom? Nenhuma. Não vai, né? Nenhuma. Então, Você tem dúvida que eu vou sair daqui transformado? potencializado e tudo mais. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. É isso aí, esse desafio. Obrigado, Júnior, Thiago. Isso aí. Obrigado a todos que estão acompanhando essa audiência maravilhosa do ADC Talk. Isso Tá? aí. É uma alegria, uma honra juntos a gente poder construir conhecimento. Com certeza. Já venho acompanhando alguns episódios anteriores e tem me acrescentado muito. E hoje eu estou aqui também para aprender com vocês e gerar conteúdo de transformação na vida de tantas pessoas, né? Para deixar registrado, o Thiago, ele é mais jovem do que o Júnior. É isso. Para Se deixar alguém falar que eu registrado. falei alguma coisa ao contrário... Não, Exatamente. É isso. Mas também nem precisava falar porque tá na cara. Tá na cara. É isso. Exatamente. Mas, Vou abrir uma caixinha aqui, gente. Vocês falam se é real, tá? Que isso. O pessoal ó, tem falado, comentado sobre o nosso copo. O Ricardo chegou aqui falando também, né? Ah, Pô, que meu, copo verdade. chique, Dá pra né? tomar, Então, né? a gente... Na garrafa, Olha né? isso, ó. DC Talk e tal, DC Tech, enfim. A Vai estar gente... na nossa lojinha já? Vai ter na nossa lojinha. Olha só. A gente ia deixar pro final, mas, pô, não. Poxa vida. Bora Olha que presentear aqui, ó. privilégio, hein? Ricardo, Muito obrigado. obrigado. Presentinho, Olha copinho pra só. você, manter sua bebida Olha gelada. só, tô sentindo a dopamina sendo liberada aqui agora, neurotransmissores de alegria, Pô, meu sistema de recompensa do cérebro está sendo ativado. olha só. Nos perdoe a lindóia, né? Mas É eu isso. agradeço pelo presente, viu? De Obrigado. nada, pô. E presente é para ser usado, Faça não é bom verdade? uso, Deixa eu faça colocar bom aqui do uso. ladinho. É isso Olha aí. só, pessoal, aqui, olha que bacana, hein? Ó, olha só. Sensacional. Poxa, eu vou colocar aqui, ó. Vou esvaziar a lindóia aqui. É isso Aí, pessoal, quem sabe faz ao vivo. Ó, vou esvaziar aqui, ó. Que bacana, É viu? isso aí. Esse Pô, copo aqui, isso aqui é fantástico. Só pelas hein? primeiras frases e a forma que fala, você já vê que o cara, né, tipo, manda bem demais, né, cara? sim. Palestrante aí, sensacional, incrível. E legal, cara, tipo, pô, esse tema, quando a gente fala em desenvolvimento, e até a frase que você colocou ali no final, né, tipo, com objetivo, com propósito, isso, né, tipo, desenvolvimento de pessoas e empresa, né? Eu tenho pra mim muito disso, que a questão de desenvolvimento pessoal é o que depois resulta em todas as outras áreas da sua vida, né? A gente que é empresário, acho que a maior parte do nosso público também, que hoje é empresário, tem o seu próprio negócio, muitas vezes a gente cai naquela, né? Pô, a gente tem que separar CPF de CNPJ e tal, mas na realidade é uma coisa só, pelo menos eu tenho pra mim, que no final acaba sendo uma coisa só. Dificilmente eu não vou levar meus problemas pra casa da empresa ou da minha casa pra empresa. Eu não consigo ter dois cérebros, duas cabeças, né? Pelo menos não tenho técnica desenvolvida para isso, né? Certo, certo. E eu começo a entender justamente isso, que quando eu consigo me desenvolver pessoalmente, consequentemente, eu vou expandir isso para as outras áreas, principalmente para o meu negócio, né? Então, se eu tiver errado, você vai me falar, enfim. Mas acho que é um tema super relevante, ainda mais hoje em dia que, cara, saúde emocional, mental, né? Vamos dizer assim, tá toda meio atrapalhada e afetada pela maioria das pessoas, né? Totalmente ligada, né? E é interessante essa sua fala, Thiago. Quando nós falamos de desenvolvimento humano, Uhum. o que significa exatamente? Desenvolvimento tem tudo a ver com crescimento, evolução. Nós estamos aqui nessa terra para evoluir. E a gente tem a opção de viver uma vida, aquilo que ouvimos muito, mediana, ou a gente pode atingir todo o nosso potencial. Uhum. E nós atingimos todo o nosso potencial através
do desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento humano é essa iniciativa, essa procura, essa busca de cada um de nós para crescer, para evoluir e atingir todo o nosso potencial. Você falou algo muito, muito profundo. Dificilmente, o êxito, o sucesso profissional vai exceder o nível de desenvolvimento pessoal. Aquilo que nós conversávamos antes, né? É impossível ter um CPF, um CNPJ forte e um CPF fraco. Sim. Sim. Por quê? O desenvolvimento pessoal é o que me impulsiona ao crescimento profissional. Existe uma frase muito conhecida dentro do campo da psicologia, do desenvolvimento pessoal, que é esta: o sucesso não é algo que você conquista, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna a cada dia. Ou seja, desenvolvimento pessoal está profundamente ligado a sucesso profissional. Então, nosso campo aqui de partilha hoje, de conhecimento, de conversa, é muito amplo, não é, Sim, Thiago? Sim, sim. Né, Júnior? Muito. Sim. É muito, Caramba, tem muito, é muito. Você já tô aqui muito bom, né? Mas é exatamente isso, né? Eu acho que a gente precisa cuidar da gente para que as outras coisas comecem a fluir na nossa vida, né, Ricardo? E como é que funciona assim, Ricardo? Quando uma pessoa te busca, tal, normalmente ela chega com alguma necessidade, enfim. Como é que, tipo, às vezes a necessidade dela talvez não esteja mesmo relacionada ao problema que ela acha que ela tem, que você tem que cavocar para procurar uma coisa que talvez esteja influenciando naquele resultado final. Ah, não estou dando certo no meu trabalho, mas às vezes não é o trabalho, às vezes é alguma coisa na vida da pessoa, igual vocês estavam falando, CPF, CNPJ e tal. Como é que você faz todo esse desenvolvimento? Como é que começa isso? Como é que identifica tudo isso? Ótimo, excelente. Muitas pessoas, elas perguntam para mim diretamente: Ricardo, o que você faz exatamente? Não é? As pessoas, elas sempre têm algumas percepções. Ah, você é psicólogo, então você cuida de traumas, somente de saúde mental. Ricardo, você então é mentor, você é coach, você é palestrante, você não cuida da hora da saúde mental? Na verdade, quando a gente fala de psicologia, eu quero chegar na sua pergunta, e esse contexto é importante, Júnior. A psicologia, ela é uma área da ciência que existem várias abordagens, formas diferentes da gente ler a mente e o comportamento humano. Uhum. Tanto que alguns estudiosos, alguns que trabalham com a área das pesquisas psicológicas, eles dizem que não é psicologia, é psicologias. Uhum. Então existem várias maneiras de você ler o comportamento humano. Existe a psicanálise, por exemplo, a partir do impulso do id, do inconsciente. Existe a psicologia analítica, existe a psicologia chamada comportamental, behaviorista. Existem áreas da psicologia muito emergentes, como a psicologia jurídica, a psicologia dos esportes, a psicologia positiva. O meu trabalho específico, ele é justamente na psicologia do desenvolvimento humano. Legal. Então, quando a pessoa me procura, ela primeiro tem uma dor. Sim. Qual é a dor que ela tem? É a dor de poder estar num estado atual que não corresponde àquilo que ela acredita que ela pode viver. Uhum. Então, normalmente, o que atrai alguém até um profissional na minha área, ou é uma dor, ou é um objetivo a ser alcançado. A busca de um prazer. Bacana. Então, normalmente as pessoas me procuram e elas trazem para mim uma meta pessoal, um objetivo, em qualquer um dos 5 principais pilares da vida. E a partir daquele objetivo, nós vamos entender um pouco do estado atual daquela pessoa, o estado desejado que ela quer chegar. E é claro, como você mesmo falou, nós vamos fazendo um processo de transformação pessoal, desenvolvendo nela as competências principais que ela precisa desenvolver, tratando justamente os bloqueios cognitivos, emocionais. Aí nós podemos falar de ressignificação de traumas, tratando os bloqueios de crenças limitantes. E é claro, nesse caminho, nessa jornada, a gente utiliza várias técnicas de todos esses campos de conhecimento que você mesmo apresentou. E principalmente conceitos e ferramentas. É uma construção. Então, normalmente, a pessoa chega até mim, no meu consultório, ou nas redes sociais, a partir de uma dor, de algo que ela quer transformar, ou algo que a impulsiona,
que ela quer alcançar. Então, eu poderia dar aqui diversos exemplos de pessoas que já trabalharam comigo, já fizeram processos de atendimento. Alguns, por exemplo, uma meta. Minha esposa. Assim, a Karina, né? Ah, A tá. Karina, Tá. uma meta pessoal e profissional Sim, na época, né? Nós Sim. trabalhamos juntos, sim. né? Uma outra que eu atendi que quer chegar a juíza. Advogado, eu quero ser juíza. Pessoas que eu preparo para intercâmbio fora do país. Que legal. Pessoas que eu preparo para morar fora no país. Uhum. Então, pessoas que querem alcançar objetivos profissionais, de um cargo de gerência, diretoria, pessoas que querem desenvolver a sua rotina, ou a sua disciplina, ou pessoas que querem trabalhar gestão emocional. Uhum. Então, o que traz uma pessoa até o nosso trabalho? É uma dor. Qual é a sua dor? Uhum. Legal. Não é verdade? A gente consegue fazer um paralelo da gente como contabilidade quando a gente olha para a empresa, CNPJ, que também geralmente nesse sentido, né? Qual é a dor relacionada à sua empresa para que a gente ofereça ferramentas para que ele consiga desenvolver e praticar alguma operação específica, né? Tipo, sanar aquilo ali. E você está vendo esse lado de pessoas, e pessoas são, acho que extremamente mais complexas, né? Lógico, do sim. que o CNPJ. E o que você acha assim, Ricardo? Não sei, hoje a gente vê muito mesmo assim, tipo, as pessoas com diversas questões relacionadas a essa parte toda emocional mesmo, né? De trazer, de repente, seja esses traumas ou não conseguindo se desenvolver. Sim. A gente ouve muito, né, que a saúde emocional hoje ela está muito mais frágil do que era antigamente. Eu não sei se isso é por conta desse mundo que a gente vive hoje, que ele é tão volátil, né? Tudo é muito rápido, as informações, ou tudo aquilo que a gente consome de informação, a gente se compara e quer viver algo que de repente, cara, né, não é a nossa realidade, enfim, mas a gente vê realmente muitas pessoas hoje sofrendo por conta disso. E até quando a gente fala da gente mesmo Sim. também, né? De dificuldades hoje que a gente tem, que a gente sabe que trava a gente de desenvolver, de prosperar, alguma coisa do Claro, tipo, né? O claro. que você acha que tem sido, assim, tipo, vamos dizer, a raiz desse Sim, problema, assim, hoje sim, em sim. dia? Bem, a gente vive num processo evolutivo que trouxe ao homem um grande conforto e uma grande facilidade de vida. Então, se nós olharmos para a nossa história, a história do processo evolutivo humano, quem era o homem há 70 mil anos atrás? Ele era uma comunidade de 6 mil Homo sapiens que vivia no leste de uma savana africana e que tinha que caçar, pescar e sobreviver em meio aos predadores. Uhum, Então, o nosso sistema límbico, que é uma parte do cérebro chamada de cérebro emocional ou regiões subcorticais do nosso cérebro, ela foi desenvolvida principalmente nesse período. A partir dos anos 30 mil antes de Cristo, com a revolução cognitiva dos sapiens, depois com o ano 12 mil antes de Cristo, com a revolução agrícola. Então, nós percebemos que o cérebro emocional, ele foi desenvolvido por uma questão de sobrevivência. Uhum. O que fazia com que nós, homens, Homo sapiens, nós éramos muito mais resistentes e participantes de uma relação de uhum, evolução em meio a um ambiente totalmente agressivo, difícil. Sim. E hoje, a partir desta evolução, esse mesmo sistema emocional ainda funciona, mas nós vivemos numa vida com muito mais facilidades. Com Sim. certeza. Então, isso seria um ponto uhum, dessa raiz desse problema. Existe uma mudança muito clara, né, na nossa forma de viver. Existe hoje uma busca cada vez mais por aquilo que é fácil. uhum, Sim. E vidas e tempos fáceis vão formar homens fracos. Exatamente. Então, esse seria um aspecto. aham, Um aspecto mais evolutivo, ligado justamente a esta cadeia do nosso processo de crescimento. Um outro fator importante, Tiago e Júnior, que nós não podemos esquecer, é justamente que o cérebro humano, ele é incrível. Ele é incrível. uhum, 1,8 kg dá 2 quilos. Consomem 25% da nossa energia. Exatamente. Olha que incrível. O nosso cérebro tem uma potencialidade enorme de alcançar muito potencial cognitivo, físico, mental e emocional. Contudo, para que ele se desenvolva, é necessário que seja exposto aos estímulos certos. uhum, Nem todos
no seu processo de evolução, de infância, de adolescência, eles são expostos aos conhecimentos ideais e certos, ao ambiente certo e à convivência com as pessoas certas. Exatamente. Então, esses 3 pontos são fundamentais. Uhum. O cérebro, na sua potencialidade, que garantiu para nós a sobrevivência, ele precisa, para que ele possa exercer toda a sua grande capacidade, dos estímulos certos. Uhum. Por exemplo, hoje, as nossas crianças, elas vivem cada vez mais também mergulhadas nesse mundo da facilidade. Sim. Muito mais fácil entregar o celular na mão dela, muito mais fácil enchê-las de doce, de dopamina rápida e barata, Uhum. Sim, do que criar um pensamento criativo, exatamente. que é o que a gente Dá fazia. muito mais trabalho, Né? exato, é. A gente fazia. O que a gente, eu falava com a minha filha ontem. Poxa, chegava esse horário, 13 horas, eu chegava da escola, eu ia pra onde? A rua. Pra Pra rua. rua. Eu ia pro meu ambiente, o leste da minha savana africana. É, Exato. E ali tinha os predadores. A gente tem que se virar. Não tinha mãe pra proteger a gente. Uhum. A gente aprendeu naquele ambiente, né, hostil, né? E jogava bola na rua, era peão, era Carro pega-pega, passando, era tudo- taco. É. Entendeu? A gente apanhava e, Apanhava. né? E o meu pai falava assim: se apanhar e chegar chorando, que ele Vai falava, apanhar mais. Vai vai apanhar, apanhar vai mais, apanhar né? mais. Hoje, vai, nossa, Né? você fala da savana africana, mas a gente não Sim. precisa ir muito longe, né, Ricardo? A Verdade. gente pega as nossas últimas gerações e a gente já vê todo esse negócio de tempo fácil, homens Claro. fracos, tempos difíceis, homens Homens fortes. fortes. Meu, olhando para os nossos pais, os Exatamente. nossos avós já, né? Eu acho que a gente Exatamente. tá chegando na. Eu fico igual você, eu tenho essa nostalgia assim Sim, também pela sim. rua. Graças a Deus Uhum. a gente teve uma infância super bacana. A gente, meu, do mesmo jeito, a gente chegava da escola, caía na rua, chegava em casa 10 da noite, 11 da noite, com a mãe gritando no portão: se não voltar, vou trancar a porta, não vai Exatamente. entrar, vai dormir na rua, Sim, sim. coisa e tal. E hoje eu vejo que nem assim com o Gabriel, com a Sofia, né, a gente tá vivenciando essa parte da paternidade também. E a gente tem por isso, né, de tentar não deixar eles, né, não trazer essa facilidade para eles, para que eles já comecem a ter Sim. a sementinha. E isso é muito difícil, É né? difícil. Claro. É muito difícil. Mas, cara, eu fico naquela, poxa, cara, É. como eu queria que Sim. o Gabriel vivesse isso, como eu queria que a Exatamente. Sofia vivesse É. isso. Uhum. Por isso que às vezes a gente pensa muito também nesse movimento, assim, de que você vê a galera saindo da cidade buscando alguma coisa Ótimo. Fora. No campo, para né? tentar, campo para tentar, meu, resgatar alguma coisa relacionada a valores, Exatamente. a proporcionar isso também é Sim. uma outro tipo de vivência que fuge um pouco dessa facilidade e faz com que os pequenos cresçam com uma forma melhor, estimulando o cérebro e tudo mais. Exatamente. Né? Expô-los aos estímulos certos. Exatamente. Né? Exato. É claro, existiu vários avanços, Uhum. Sim. principalmente da psicologia do desenvolvimento infantil, em modificar muitas formas, né, de educação que podem evitar muitos traumas. Sim. Mas, sem dúvida, permitir que a criança viva as suas frustrações, dificultar a vida Faz dos parte. filhos, faz parte. É. Né? Eu acho que tem muito a ver com aquela velha instrução que a gente tem, né, bíblica, que fala que a gente não tem que construir a nossa casa sobre areia, mas sobre a rocha, porque eu acho que isso tem a ver com o processo, Exatamente. né? Quando a gente pula essas etapas do processo, a gente se torna um adulto realmente frágil, que a qualquer Sim, vento você vai cair. Claro. Né? Agora, quando você não pula essas etapas da jornada, de todo o processo, né? Viva cada etapa que você tem que viver para que você realmente estabeleça ali firme, né? Tipo, quando vier algum problema, cara, Claro. você vai ter soluções, você já vai conseguir olhar para tudo aquilo que você construiu, você vai se permanecer, né? Firme. Firme. É isso mesmo. Agora, quando a gente busca pelos nossos filhos ou por um profissional nosso na nossa empresa, fazer por eles, ou já dar o resultado final sem que eles caminhem durante, né, todo o Façam percurso um que processo. precisam, Isso mesmo, ele Thiago. não vai conseguir se estabelecer depois e Exatamente. permanecer firme, né? Não tem jeito. Por- E eu acho que acontece muito disso hoje, Com né? certeza. A forma como a gente se compara a um Instagram ou alguma coisa e de repente fala assim, poxa, eu quero estar vivendo isso que aquela pessoa está vivendo, e aí você se sente, tipo, triste, você acha que você não tem sucesso, que você acha que Se você sente inferior, né, é Thiago? inferior, Isso. mas você também não quer passar pelos Claro. tudo Pelo aquilo que é processo. necessário passar, Ou né? visualiza aquilo como fácil. Como fácil, Né? né? Exato. Então, esse aspecto que vocês estão dizendo é fundamental. Então, lembrando, um dos pontos que é a raiz dessa geração frágil que a gente vive hoje Uhum. é a ausência da exposição aos estímulos certos. Conhecimentos
e Uhum. competências Sim. certas, estímulos corretos e ambientes corretos. Legal. É claro, aí nós vamos entrar em toda uma diferença de classe que existe Sim, hoje. não, Uhum. Sem dúvida, aquela criança que vive numa periferia, numa condição, né, social diferente da de uma minoria, não vai ter o acesso ao conhecimento fácil, ao conhecimento exato, ao estímulo exato. sim, Uhum. sim. Mas, por exemplo, inteligência emocional, que é um tema que está muito em alta, Uhum. Uhum. deveria ser uma matéria escolar. Ah, com Sim, certeza. Né? Sim. Então, hoje você já vai em escolas particulares, hoje existem planos de desenvolvimento socioemocional para as crianças. Uhum. Então, deveria ser uma matéria. Né? Inteligência financeira, Sim, Sim. com uma certeza. matéria. Uhum. Comunicação, Sim. escrita, falar em público, É, deveriam ser matérias, né? tudo isso é competência, né? Que vai gerar resiliência emocional, Legal. resistência mental. E muitas vezes o jovem, além de não ter os estímulos certos, eles são educados e criados por pais que muitas vezes também não tiveram acesso Sim, sim. certo. Uhum. E é um ambiente que fere, que machuca, é um ambiente que protege, é um ambiente que mima muitas vezes. Uhum. E eu sempre digo isso, Júnior, Tiago, sempre digo isso. Atrás, né, de uma pessoa de sucesso, atrás de uma pessoa que cresceu, que deu certo, que evoluiu, existe uma história difícil. Atrás de uma pessoa resiliente emocionalmente, existe uma pessoa que passou por uma história difícil, que teve que superar obstáculos, teve que vencer traumas, Uhum. teve que realmente ser adverso ao ambiente que ela estava. Ela teve que verdadeiramente vencer, ultrapassar as porcentagens de probabilidade de ela fazer parte de uma estatística Exato. criminosa. Então, não existe uma pessoa que teve sucesso, que cresceu, sem uma história de superação Superação. e desafios. Com Legal. certeza. A Isso famosa, gera resiliência emocional, né? a famosa jornada do herói, né? Exatamente, a jornada Legal. do herói. Hoje os nossos jovens, eles têm como modelo, né? Então é aquele jogador de futebol Sim. que vive naquele luxo, é aquele cantor de funk, Uhum. é aquele cantor que ostenta. E a gente sabe que isso não é fácil. Não. E muitas vezes, qual é a mentalidade deles? Que eu posso alcançar isso. Ou que eu só terei êxito na minha vida se eu tiver o que ele tem. Exatamente. E você falou algo importante, Tiago. Eles querem pular o processo de desenvolvimento. Uhum. Tempos fáceis geram homens fracos e tempos difíceis geram homens e mulheres fortes. Legal. Sempre foi assim e é o que nós queremos, né? É, com Muito certeza. bom, muito bom. Eu acho que essa roda tem que girar. Tá na Tem hora que dela, girar. tá na hora dela girar. E- Pode falar. Não, é que você falou antes da questão dos 5 pilares, né? Eu Ótimo. acredito que para a gente atingir o nosso potencial, né, pessoal, a gente tem que olhar para esses 5 pilares, assim. Mas quais são Exatamente. eles? Ótimo, né? muito bom. Então, se a gente fosse fazer uma análise de quais seriam os 5 pilares que necessariamente precisam ser trabalhados, se nós formos fazer uma análise sistêmica, uma visão sistêmica dos 5 principais pilares que precisam ser trabalhados em nossa vida, quais seriam? Vamos lá. Primeiro, saúde, Uhum. tá? Falhei. Saúde. Saúde e disposição. Deixa eu ver. Porque a saúde não é somente a ausência da doença, mas é o Sim. nível de energia que Exato. você tem Exatamente. para pagar o preço, fazer acontecer. Uhum. Outro pilar fundamental é o pilar também da saúde emocional, que é justamente a sua capacidade de fortalecer aquilo que é o grande comando da sua vida, que é o cérebro e a Uhum. sua mente. Uma terceira área, que é a área profissional, está ligado também à área financeira, profissional e financeira. Legal. Um quarto pilar fundamental, que são os relacionamentos. Relacionamentos. E um quinto pilar, que é a espiritualidade. E quando falamos de espiritualidade, não significa aqui a religiosidade. Sim. A espiritualidade que nós falamos é uma espiritualidade antropológica, que sempre esteve presente dentro da condição humana, além das culturas, povos, tempos históricos, muito antes da criação das religiões e dos ritos. Uhum. Se nós não desenvolvermos as 5 áreas em
toda a sua potencialidade, dificilmente nós vamos alcançar a realização e o pleno potencial que nós merecemos, que nós podemos alcançar. Legal, né? E é difícil, né? Você vai Sei voltar que- pra cá, ele vai cancelar a academia? Ele falou hoje que ele ia cancelar a academia. Olha Vai só! cancelar? Fala aqui, Poxa pessoal. vida. Se desses 5 fosse só esse, tava bom. Pessoal, retire o que disse. O Júnior é mais jovem do que o Thiago, viu? Brincadeira, Thiago. Mas é legal, né? Tipo, eu sei que a gente já fez algumas vezes aqueles exercícios, né? Tipo, que você vai dando a nota pra cada um desses Exatamente. pilares e depois vira o gráfico, né? Que teoricamente ele tem que ficar redondinho, bonito, mas fica parecendo uma Ele fala, estrela. coloca no seu carro, coloca É, agora essa roda no e seu tenta carro andar, e né, tenta cara? andar. Vê como é Mas que é muito difícil mesmo, né? Encontrar o equilíbrio em todas, tá? Porque Sim. geralmente é o que você falou, a gente, né, potencializa, de repente, algum que é mais relacionado ao momento que a gente está vivendo, né? Exatamente. Então, se de repente eu estou montando minha empresa, estou começando, eu vou dar muita atenção e colocar muita força naquilo. Daí Claro. meu pilar relacionado, acho que essa parte, né, de profissional, finanças, talvez Vai estar pare, mais mas ao mesmo ativo. tempo eu estou fazendo sacrifícios pessoais relacionados à família, Exatamente. coisa do tipo que se eu parar e olhar, de repente, Muito bom. meu relacionamento tá todo Muito estragado, a minha saúde tá toda estragada e por aí adiante, né? Então, Não, algo muito é- importante que você trouxe. Essa relação entre equilíbrio e intensidade. Dificilmente alguém que está totalmente engajado num projeto profissional, ele vai conseguir o êxito sem intensidade, Uhum, sem dedicação. sim. E para que haja essa intensidade numa área específica, Thiago, normalmente você vai ter que tirar tempo de outras áreas. Uhum, Então, qual é a diferença entre alguém que busca o equilíbrio e alguém que desequilibra para intensificar uma área? A diferença é a consciência. uhum, Então, eu posso ter consciência de tomar a decisão que eu vou sacrificar tempo de outras áreas para crescer nessa, e isto é permitido. A gente chama isso de hiperfoco. uhum. A gente chama isso de intensidade. Porque o que vai determinar o tempo do alcance de uma meta? É a intensidade e a constância. Sim, E a frequência. sim. Diferente de alguém que está vivendo uma baixa satisfação nos pilares da vida por negligência. A negligência é diferente da consciência. Uhum. Normalmente, uma pessoa que está vivendo esse espírito de negligência é porque ela não está tendo consciência do que ela está vivendo de baixa realização naqueles 5 pilares. Uhum. Então, sim, muitas vezes precisa do desequilíbrio para alcançar o objetivo, mas é um desequilíbrio consciente. Uhum. Você está ciente dos desequilíbrios. Exatamente. E aí você vai alinhar com a esposa. Então, eu tenho objetivos do campo acadêmico, por exemplo. E eu preciso, durante o domingo, estudar. Então eu chamo minha esposa, chamo meus filhos e falo assim, olha, todo domingo, de tal hora a tal hora, eu vou estudar. Eu vou me trancar no quarto, no meu escritório, e eu vou estudar. Tudo bem para vocês? Olha, nós vamos ter que encontrar uma outra maneira de fazer um programa no fim de semana, de um lazer. Sim, isso é consciente. Uhum. Isso é consciente. A gente chama isso de foco de alavanca. De forma consciente, eu dou intensidade em um pilar, mas sabendo que isso vai alavancar os outros. Legal. Faz sentido, Thiago? Sim, sim, sim. Então essa é a diferença da consciência e da negligência. Uhum. Muitas pessoas estão vivendo no automático. Elas vivem no automático negligenciando os cuidados necessários com essas 5 áreas. 5 áreas. E quanto maior a consciência sobre este estado, maior também a potencialidade de transformação da vida de alguma pessoa. Sim. Faz todo sentido, né? E é o que você falou, acho que quando a gente envolve essa parte, principalmente de relacionamento, é você trazer todo mundo para aquilo que você está vivendo, né? Trazendo também para eles a consciência para não ter esses desencontros, esses Exatamente. desconfortos, né? Você tá envolvendo a pessoa e ela se sente importante parte daquilo que você está fazendo. Principalmente quando a gente fala, acho que em relacionamento marido e mulher, pai, Com certeza. filho, mãe, filha, coisa do tipo, né? Com certeza. Porque uma coisa é você potencializar um ponto, né, e negligenciar nesse sentido de não comunicar, não de mostrar o porquê que você está fazendo, quanto isso vai resultar para sua casa, para o seu lar, para o seu relacionamento e tal, né, e afastar mesmo os relacionamentos, né? São períodos de Acho que meio que hiperfoco, né? De nesse- intensidade, mas com consciência, né, Legal, Thiago? sim. Então, mantenha a academia, firme e forte. Mas é que Amanhã, Tá. amanhã eu te Eu falo. foco. Ok. Amanhã eu te falo. O que que- Espera a foto. Espera o Thiago treinando atrás. Marca ó. o Ricardo, tá? Os Dois próximos dias ele treinos. joga forte, aí você... Exatamente, vou guardar, hein, Thiago. Tá Boa. certo. Mas legal, cara, da hora.
Eu acho que isso é o que faz muito sentido e é muito difícil, né? A gente fala aqui como, pelo menos eu falo, pessoal, minha vida não tá desse jeito, tá? Assim, eu acho que isso é um trabalho constante, né, Claro, Ricardo? O claro. desenvolvimento pessoal é um trabalho, Sim, é um trabalho constante, né? Eu acho que não sei direito, não sei como funciona lá tal, mas o pessoal deve passar por um período de tratamento, que sim. fala? Um processo de Um transformação. processo de transformação Exatamente. com você, mas aquilo talvez não termine Não, na última sessão, não, né, não. cara? É Uhum. isso mesmo. Muito Ele, bom, muito bom, muito e ele bom, vai Júnior. continuar, ele Sim. precisa se policiar nisso, tal. Uhum. E tipo, eu penso também que algumas pessoas que não conseguem fazer isso por conta, é legal manter um contato com uma pessoa assim igual você, que consiga Claro, continuar estimulando ela, né? E exatamente. igual você falou também, procurar pessoas ao seu redor, né? Que te estimulem a continuar na sua transformação, no seu caminho de transformação, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, Júnior. Recapitulando o que eu falava alguns minutos atrás, as pessoas perguntam: o que que você faz? E eu sempre respondo: eu trabalho com processos de transformação pessoal, desenvolvimento e transformação pessoal. Há muitos anos atrás, Tiago e Júnior, a psicologia ela se concentrou basicamente em tratar psicopatologias, Uhum. em alinhar e verificar sintomatologias psicológicas e dar um CID. Uhum. A década de 80 ela foi marcada por uma grande transformação, impulso de uma transformação cognitiva já na psicologia da década de 50. Então, na década de 80, 70, 80, um homem chamado Martin Seligman, ele, quando assume a presidência da Confederação Americana de Psicologia, ele traz uma proposta nova. É a proposta da psicologia positiva. Nós temos que olhar para o ser humano e não tratá-lo como o CID dele. Uhum. Nós temos que olhar para o ser humano e nós temos que desenvolver no ser humano as forças de caráter, para que ele possa vencer essas dificuldades e desafios mentais momentâneos. Então, o trabalho que eu faço de transformação pessoal, ele é o trabalho que tem um perfil de uma psicoterapia breve, de 10 sessões. Então, tem pessoas que eu atendi e atendo que passaram 7, 8 anos com tratamento terapêutico, Uhum. à base de medicamentos tratando uma depressão ou uma TAG. Em 10 sessões, essa pessoa mudou a sua autopercepção, mudou hábitos, mudou crenças, mudou a relação consigo mesmo e depois ela recebeu alta dos medicamentos e alta da terapia. Eu imagino que uma coisa é tratar os sintomas, que foi esses 8 anos, e outra coisa Exatamente. é você ir lá e cutucar a causa, né? Exatamente. Fechar a ferida. E despertar nela o potencial. Então, existe um grande lutador brasileiro que hoje mora nos Estados Unidos, que é o Lyoto Machida, que vocês devem Uhum. conhecer, Sim, sim. e ele tem um livro, né? Se eu não me engano, o nome do livro é A Força do Dragão, onde ele traz alguns conceitos da espiritualidade oriental, né? E ele fala ali que algo fundamental é que nós possamos olhar e despertar em nós as forças pessoais. Uhum. Porque esse foco, essa atenção, essa inteligência emocional, ela já está ali dentro de nós, já Sim, existe sim. uma predisposição. Aham. Então tem que haver um despertamento. Um despertamento para quê? Essa pessoa acessando as forças de caráter dela, as virtudes, ela possa viver uma vida mais funcional, apesar de um psicodiagnóstico Uhum. é, temporário. Tá? Então, a psicologia, durante muitos anos, ela focou na patologia psíquica. Hoje existem novos estudos, principalmente com os avanços na área das neurociências, que estuda a relação entre o sistema nervoso, comportamento, cérebro, Tá. mente. Então, hoje nós podemos mapear a felicidade e o bem-estar usando a ferramenta científica. Isso. Nós podemos entender que eu posso trabalhar um comportamento que gere os neurotransmissores que eu preciso para gerar neuroplasticidade de mudança cerebral, ou eu posso, de maneira fácil, embora muitas vezes em casos de transtorno de personalidade ou patologias mais Sim, graves, sim, o remédio seja necessário. sim. Uhum. Então, o trabalho que eu faço é esse trabalho de transformação pessoal. 10 sessões, 10 encontros, conceitos, ferramentas para transformar a mentalidade. O Júnior falou algo importante.
E o objetivo desse processo é com que a pessoa seja o próprio terapeuta. Ela se autodesenvolva. Uhum. Ela continue buscando o seu crescimento pessoal que foi despertado naquele processo. Uhum. Então isso é muito maravilhoso. Todas as pessoas que eu atendo, Tiago, Júnior, todas, né? Todas as pessoas, não tem uma que não chegou, que concluiu o processo e não falou isso. Todas as pessoas chegam na quarta, na quinta sessão, elas conscientemente, elas escrevem e dizem para mim, foi a melhor decisão da minha vida. Imagina. Foi o melhor investimento da minha vida. Sim. É sempre Né? Por quê? Porque nós estamos gerando mudança de mentalidade, usando a neuroplasticidade, os conhecimentos da neurociência e principalmente ativando as forças pessoais, as forças de caráter. Aquela pessoa se autodesenvolva. Claro, é importante que ela continue em contato com mentores, com psicólogos, com esse grande tear da área do conhecimento, desenvolvimento humano, mas é uma nova criatura. Sim. É uma nova pessoa. Ela precisa mudar o meio dela, né? Ela Exatamente. precisa sair de onde ela estava. Exatamente. Né? Precisa dar um passo, sair daquela zona de conforto, mudar o passo. Exatamente. Aquilo que nós falávamos, acessar os conhecimentos certos, Os estímulos corretos, né? os com as ambientes pessoas certos e as pessoas corretas. corretas. Então, esses dias eu faço uma live todos os dias de manhã, chamada Café com Sabedoria, 7h02 da manhã. Legal. Tá no Esses- Instagram, né? Pelo Instagram. Legal. É 30 minutinhos, enquanto eu tomo o meu café, o café preto sem açúcar ali, né? Imaginando já o Thiago na academia às 7 horas, É isso. tá? Olha só. Ali a gente fala de temas, né? Uhum. Então, algo muito importante, entender que se nós queremos evoluir, temos que acessar conhecimentos que não queremos, que não temos, frequentar ambientes que nós ainda não frequentamos, e nós temos que entender que relacionamentos fecham ciclos e abrem novos ciclos. Com certeza, isso vale pra tudo. Às vezes a gente tem uma Verdade. imaturidade afetiva tão grande que a gente acredita que todo mundo que passa pela nossa vida tem que levar pra vida toda. E não é. Não. E tem pessoas... Puta âncora, É, né? Tipo, de exatamente. trás, Mas é. Exatamente. Exato. E tem pessoas que se sentem culpadas É. porque não estão dando atenção. Atenção. Ó, aquela pessoa se afastou de mim. Uhum. E elas se sentem culpadas. Então, eu quero deixar algo muito importante, um conselho pra gente aqui. Ei, pare de correr atrás das pessoas que decidiram se afastar da sua vida. Exatamente. Evolua, cresça, se liberte dessa dependência afetiva, dessa culpa. A pessoa que decidiu se afastar é porque ela fez a escolha Fez a dela. escolha. E lembre-se, algo importante. Toda vez que você tomar uma decisão em ser a sua melhor versão, em atingir o outro nível da sua vida, entenda, pessoas vão se aproximar e pessoas vão se afastar. Pessoas vão gerar uma nova ambiência, novos relacionamentos, e outras pessoas não vão fazer mais parte do seu ambiente e dos seus relacionamentos. E tá tudo bem. Famosa frase, né? Tá Tudo bem, é isso. Exato. Tá? É hora da gente gerar essa maturidade. Isso é Uhum. inteligência emocional. Emocional. Se libertar da necessidade de agradar todo mundo, Uhum. de ser um agradador, né? E a gente acaba desagradando a nós mesmos, não vivendo a nossa Eu vida. falei, puta, cara, sensacional. Eu falei muito isso com o Thiago agora, a gente conversou bastante esse começo de ano, passamos por alguns desafios, Sim. final de ano, começo de ano, enfim. E eu falei, eu tava assistindo um podcast lá dos sócios e tal, e foi muito bacana, falou muito assim comigo, assim, da vitamina N, a vitamina do não. Do não, porra. Que insight poderoso, A hein? vitamina do não. Como é bom você mandar Aprender a falar vários não. nãos. Não. Não, meu, a gente não tá acostumado com isso, igual você falou, a gente quer agradar, a gente quer agradar, a gente quer agradar, a gente quer ser bem visto, bem quisto. Mas, meu, isso é nosso, é a gente com a gente. As outras vezes não estão nem ligando, a gente, nem igual você ligando. falou, acho que tenho que carregar aquela mala sem alça. Mas pra quê? Não, velho, isso faz tão bem. Quando você solta o primeiro não e aquilo vai ficando natural pra você. Poxa, tem um compromisso, você já tem uma semana de compromisso. Querem colocar mais um compromisso no domingo, no sábado, na sexta-feira? Não. Não dá, É isso velho. mesmo. É. Nossa, tem um aniversário da tia que você não vê desde que você nasceu. Não quero ir. E É isso tudo mesmo. bem, É, e isso tá mesmo. tudo bem. É isso mesmo. Exatamente. Isso que você falou é tão importante, né? Amei essa expressão
Vitamina Vitamina N. N. Eu vou desenvolver a vitamina F, né? Essa é legal. Deixa eu Tem um outro- livro, tem um livro. Isso, da vitamina F, Exato. né? É muito bom, muito Muito bom. bom. Fantástico, Júnior. Mas isso daí, existe uma questão evolutiva. Olha que interessante. No ano 30.000 antes de Cristo, havia, pelos estudos antropológicos, né, e também históricos, uma série de 3 ou 4 comunidades de homens, de várias genéticas diferentes. Uhum. Então havia, além do ambiente hostil, a necessidade de você poder sobreviver a outros grupos. O Homo sapiens, os Neandertais, os Erectus. Uhum. E o que garantia a sobrevivência da espécie? Ou melhor, da espécie não, do indivíduo. Fazer parte do grupo. Então, qual era o maior medo de um Homo sapiens há 30.000 anos atrás? Exclusão. Exclusão. Não era nem os bichos. Porque se eu estou excluído, eu estou vulnerável. Aham. E nós ainda trazemos Sim. dentro do nosso DNA, dentro do nosso, né, vamos dizer assim, do subconsciente coletivo, introjetado ainda, essa relação entre sobrevivência e pertencimento. Então, muitas vezes, o nosso cérebro, ele ainda traz essa percepção, devido à nossa origem evolutiva, de que se eu não pertencer ao grupo, se eu estar fora, se eu não pertencer àquele grupo, se eu me excluir, se eu for excluído, Não sou ninguém. eu não sou ninguém. Uhum. Eu não existo, eu vou morrer. Sim. Né? Eu vou morrer. Então, isso tudo existe sim algo psicológico, real, dos nossos tempos, que é a necessidade do pertencimento. Maslow, quando constrói a pirâmide de Maslow, Uhum. ele nos sinaliza ali algumas necessidades básicas do ser humano, entre elas a necessidade do pertencimento. Por isso que é tão difícil a gente usar a vitamina N. É. Sim, sim. E aí você vai descobrir que tem vida após o não. Tem. Tem vida após o não. Nossa, e é tão leve, É cara. É maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Porque o desejo de agradar todo mundo, de não decepcionar as Meu, a pessoas. energia que isso te toma, Meu Deus, preocupação, velho, você fantástico. não dorme, você Né? fica pensando nos outros, não pensa em você. É isso mesmo. Muito E é interessante, Júnior. Hoje eu vivo uma outra fase profissional e eu tenho que dizer muitos nãos. Uhum. E eu vivi durante muito tempo na minha vida, quando eu era missionário, eu vivi dizendo sim para todo mundo. Uhum. E eu negligenciei, olha só, negligenciei os cuidados com a minha saúde, com a minha família, minha saúde física, mental. Então hoje eu tenho que aprender a dizer sim. E hoje eu tenho que aprender a dizer não e dizer sim Uhum. para aquilo que me aproxima do meu propósito de vida. Sim. Sim. Eu posso confessar para vocês, dificilmente eu assumo um compromisso desse no meio do dia. Uhum. Porque eu venho de uma consultoria de uma empresa e vou à tarde pro consultório. Sim. Mas quando eu olhei, eu falei, é o Júnior e o Thiago. Não, aquilo vai fazer sentido por mim, que tá alinhado com o meu propósito. Uhum. A gente tá construindo conteúdo para transformar a vida das pessoas. Exato. Para transformar vidas. Então é sim. Legal. Dizer não às pessoas, aos lugares, aos convites que não tem a ver com o teu propósito de vida. Uhum. Exatamente. Por isso que é fundamental, no desenvolvimento pessoal, você entender a sua identidade e o seu propósito, para que você dê passos na direção certa. Porque não adianta nada, papo de coach, treinador, de acordar 5 horas da manhã, trabalhar pra cacete, se você tá na direção errada. Aí, né? Caramba! Pra falar outra coisa. Não é verdade? Não adianta. Exato. né? Não adianta mesmo, Então, tá despendendo energia. Entender a sua identidade, o seu propósito é fundamental, porque daí você sabe o que é sim e o que é não. não. Então, Legal. se preparem, a indústria farmacêutica, nós vamos preparar aí, né, mais um polivitamínico, É isso. suplemento da vitamina N. Fantástico. N com umas gotinhas Umas de gotinhas F. de F. Fantástico. Muito bom, muito bom. É muito legal isso, Ricardo, porque assim, quando a gente fala em questão de propósito pessoal, e a gente, de novo, vou levando agora um pouco mais essa parte, tipo, empresarial, né, que dificilmente a gente consegue separar, muitas vezes a gente cria a nossa empresa trazendo aquilo que é os nossos propósitos pessoais, fazendo com que a nossa empresa também busque esse mesmo tipo de propósito, Sim, né? Como sim. você falou assim, pô, eu gosto de ver o desenvolvimento das pessoas, então você tem uma empresa que vai transformar também a vida Claro. das pessoas, porque acaba sendo o propósito da empresa, a gente também,
né, ali na contabilidade. O propósito meu pessoal, eu gosto, pô, ajudar o empresário, poder instruir, poder ver ele crescer, alavancar, entender toda essa gestão tributária, coisa do tipo. O escritório também acaba meio que partindo para isso e tal. E quando a gente fala da parte, quando você olha assim para os empresários mesmos, assim, né? Hoje, o que que você vê e entende que são as maiores dores, traumas ou aquilo que eles buscam realmente tratar ali, né? A gente está falando dessa questão do não, levando para algo pessoal. Para mim é muito difícil realmente dizer não. Então, eu, querendo ou não, eu acabo acumulando tarefas que depois eu fico sobrecarregado e desesperado e me sentindo mal. Já teve um tempo, hoje menos, que eu tinha muita dificuldade em conversar com autoridades, sabe? Tipo, Olha, donos de outras empresas ou sim, pessoas sim. importantes, coisas do tipo, por mais que eu tivesse conhecimento e Tinha alguns autoridade bloqueios naquilo que eu poderia emocionais ali. falar, eu não me sentia confortável em conversar Aham, sim. com pessoas em determinadas posições, né? Ótimo. Eu me movo muito também com palavra de afirmação, então Sua isso, linguagem do cara, amor. é um porre, porque vira e mexe, tipo, a cobrança que eu faço sobre mim mesmo, sobre as minhas coisas, é extremamente elevada. Então, assim, Uhum, pra mim nunca nada tá bom, né? entendo. Isso Existe eu comigo mesmo. um nível E quando interior de de repente eu exigência entrego algo grande. bom, mas de repente não tenho, pô, ficou legal, tal, já, sabe, tipo, aquela Entendo. coisa. Uhum, Então, quando eu penso no Thiago profissional como empresário, eu sei que esses são dos pontos principais que às vezes me trava realmente de muito evoluir bom, ou de muito bom, realmente caminhar para o propósito igual você falou. muito bom. Porque eu poderia dizer não para diversas coisas que eu não consigo dizer, porque eu quero agradar todo mundo. Claro. Eu não me coloco em determinados locais ou com pessoas, porque de repente eu tenho receio de conversar com aquelas pessoas, mas eu deveria estar lá conversando com aquelas pessoas, né? E, ou às vezes ficar muito, tipo, fazendo esse drama por conta de um, pô, isso ficou legal, que eu não Uhum. recebi, Sim, sim. né? Então eu sei que esses são os problemas que eu tenho que, cara, tipo, vira e mexe me faz querer desistir de tudo isso. Né, o Júnior que sofre, coitado, porque daí eu vou lá, ligo pro Júnior chorando, falo, ah, não sei o que e tal, né? Um Mas ajuda o esses são outro. os meus e eu tenho Certo. consciência Que disso e eu bom, sei que me falta ferramentas, que né, bom. instrução ou trabalhar diversas coisas para que eu consiga, Muito tipo, bom, evoluir Thiago. nesse sentido. Muito bom. E o que que você tem vivenciado também Sim, junto ao empresário, porque sim, eu acho que é sim. legal, né? Sim, Bastante galera claro, assistindo Sim, a lógico. sim. gente que é nessa área assim tal, Claro, que claro. são os principais Sim, traumas, problemas que hoje no dia a dia sim, sim. acaba acontecendo. Bem, a gente pode entrar aqui numa área ligada às competências profissionais. Até comentava isso com o Júnior há alguns minutos antes de começarmos aqui. O que eu percebo que é fundamental para que um empresário, um líder, um gestor, ele possa se desenvolver e desenvolver a sua empresa? Uhum, É o que nós chamamos daquilo que são as soft skills ou as humanis skills. uhum, São sinônimos. Então, quando nós falamos de desenvolvimento profissional, existe aquilo que são as hard skills. O que são as hard skills? São competências uhum, técnicas específicas do departamento, da função que você exerce. E isso você adquire através de um treinamento, de um estudo, de uma graduação, de uma pós-graduação, de um curso, de uma mentoria. Mas existem as chamadas soft skills, que são competências que se adquirem e que são fundamentais para a autogestão pessoal e a gestão das pessoas. A maior dificuldade, na minha percepção hoje, dos gestores empresários é as pessoas. Lidar com uhum, as pessoas. Mas para que você possa lidar bem com o seu time, com as pessoas, gerar engajamento, sinergia, propósito com o seu time, você precisa de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é uma necessidade importante hoje para o empresário, para o líder. Porque a partir do autoconhecimento, como você disse, você começa a entender os seus gaps emocionais. Você começa a entender os seus limites. Uma competência que a gente chama na inteligência emocional de avaliação precisa emocional. Você sabe o seu limite, você age de acordo com ele. Então, quando você se conhece, você entende aquilo que realmente te impulsiona e aquilo que realmente te faz andar para trás, você começa a fazer uma gestão muito melhor. uhum. Autogestão emocional, autogestão pessoal, e você consegue lidar de maneira mais fácil com o seu time, com as pessoas. Porque a grande habilidade que o líder precisa hoje, autoconhecimento. Saber quem ele é, entender a sua história, honrar a sua história, entender os gatilhos e as condutas e os comportamentos que os seus gatilhos emocionais despertam.
Autoconhecimento é importante, mas principalmente flexibilidade na hora de lidar com as pessoas. Porque não existe uma fórmula ideal ou adequada, uma maneira só de lidar com todos os membros do seu time. Uhum. Cada um tem uma personalidade, uma história, cada um tem os seus mapas mentais, cada um tem as suas sinapses de significado sobre a sua vida e cada um tem o seu perfil comportamental. Então essa habilidade de eu falar com o Thiago, mas olhar para o Thiago e considerar o Thiago, Uhum. vai fazer eu entender que a forma com que eu falo e conquisto algo seu e desperta uma energia para o nosso projeto é diferente da forma que eu falo Uhum. com o Júnior. É diferente. Sim. E isso é uma habilidade que se alcança, sim, com desenvolvimento Legal. pessoal. Se nós pudéssemos resumir isso, inteligência emocional. Inteligência emocional. Pronto. Inteligência emocional. Exato. E é aquilo que o pessoal fala, né? Não existe nada mais desigual do que tratar todos de forma igual, né? Fantástico, Thiago. É isso mesmo. É. É isso mesmo. Então, Gestão essa de pessoas habilidade, a é- gestão de pessoas, a gestão de pessoas, Uhum. isso é um grande desafio. Porque ninguém alcança nada sozinho. Sim, sim. Ninguém consegue o sucesso profissional do seu CNPJ, da sua empresa, sozinho. Nós precisamos das pessoas. Por isso que é muito importante o que Napoleão Hill já ensinava, desde o seu livro A Lei do Triunfo. Uhum. Aquele que quer alcançar um objetivo, o êxito, o sucesso, uma das leis de sucesso é gerar uma sinergia produtiva. A capacidade de plantar no coração dos membros do seu time a visão que só você tem. E isso se dá através da comunicação, da presença, da Uhum. participação, Sim, do sim. engajamento. Sinergia produtiva. Todos rumo a um único propósito. É isso que nos leva para o topo. Fantástico, né? Porque mudar um transatlântico depois é difícil, né? Com certeza. Com certeza, Thiago. Com certeza, né? Soft skills, hard skills, inteligência emocional, autoconhecimento e principalmente habilidade de lidar com as pessoas, considerando a história de cada um. Uhum. Eu tenho 4 filhos, por exemplo, e cada um é diferente do outro. Sim, sim. Então, cada um tem as suas percepções sobre mim, sobre a família. Não existe uma receita de bolo para lidar com todos de forma igual. Isso é uma habilidade que é necessária para o mundo de hoje. Uhum. Qualquer tipo de líder. Não é somente o líder empresarial. É o líder espiritual Sim, sim, também. sim. Uhum. É o líder comunitário. Tá? É o líder de time, de chão de fábrica, é o líder do departamento. Somos nós, líderes de família, Exato. né? Uhum. Há essa sabedoria para governar. Governar e levar a todos participar desse governo para alcançar um objetivo. Bora lá. Bora lá. Fantástico, né? Essa foi a primeira sessão. Meu Deus. Muito bom, muito bom. É. E só mais uma dúvida, cara, assim, você acha que hoje, ainda mais, acredito que depois desse período pandêmico, tudo e tal, as pessoas estão se sabotando menos e buscando mais esse tipo de ajuda, assim, tipo, buscando mais também para tratar dessas coisas ou não? Porque eu sei que na pandemia se começou a falar muito sobre inteligência emocional, diversas escolas aí, né, de cursos, começou a liberar cursos gratuitos relacionados a isso, porque as Conteúdos, pessoas, querendo ou não, isso. começaram a ficar muito mais frágeis emocionalmente, começaram a entender um pouco mais e ouvir mais sobre esse assunto. Sim, sim. E é normal da gente, como ser humano, querer se sabotar em diversas coisas pra, né, tipo, não preciso de ajuda, não faço isso errado, né, não, isso aqui eu não preciso mudar, tal. E principalmente quando se fala, pô, busca uma ajuda aí, busca um psicólogo, né, busca uma terapia, alguma coisa, a gente se sabota dizendo que não precisa. Hoje você acha que isso mudou? As pessoas estão mais abertas, estão se sabotando menos, estão buscando esse tipo de ajuda pra querer evoluir, assim? Eu vejo hoje um despertamento para o acesso da evolução pessoal e da Uhum. busca do desenvolvimento pessoal. Eu vejo que esse despertamento ele já iria acontecer em algum momento. A pandemia somente abreviou o tempo, Uhum. fez com que isso acontecesse de forma mais intensa e mais rápida. Sim. Então, o fenômeno da pandemia, aqui a gente poderia, né, entrar em vários teóricos da sociologia, antropologia, que fazem já algumas décadas atrás uma leitura da realidade mundial, alguns conceitos mais antigos, outros mais novos, mas vamos falar numa linguagem mais comum. Uhum. A pandemia, ela realmente comprovou algo que muitos antropólogos e sociólogos
já nos diziam que o mundo de hoje é um mundo vulnerável. Uhum. É um mundo vulnerável. Não existe uma certeza de muitas coisas. Não existe uma sustentação de resultados. Uhum. Não existe previsibilidade. Uhum. A única certeza que existe hoje é a necessidade da mudança. Exato. Então, uma habilidade muito grande, fundamental para nós que queremos despertar para esse tempo novo, é a adaptação. Então, as pessoas têm buscado muito. Eu posso falar para você que na época da pandemia, Júnior, não sei como foi a realidade da ADC Tech, a gente ficou tão distante, né? Só rezavam pelos outros, né? Uhum. E eu lembro Exato. que quando deu aquele boom pandêmico e aquelas ordens e comandos através da mídia, pelas autoridades, que também não estavam entendendo nada, que apenas replicaram de outros, Alguém. né? Uhum. E a gente chegou aqui ao absurdo de declararem que nos obrigaram a usar máscara, né? Nossa. E declararam que a máscara não fazia diferença Uma vacina que Exato. nenhuma. Enfim, Exato. Exato. Vamos começar. Vamos lá, né? Mas na verdade, Tiago, Júnior, o que acontece? A pandemia, ela somente acelerou esse propósito de despertar. Eu lembro que quando surgiu esse boom pandêmico, as 2 primeiras semanas, eu falei, vou para casa. Eu vou atender home office, eu vou atender online. Uhum. O que tínhamos, né? Sim. Exato. E assim, as pessoas não queriam. Eu não parei de trabalhar desde a época da pandemia. A gente também não parou, não. Não paramos. E a Uhum. gente voltou muito antes também. Por quê? Voltou pro presencial. né? Exatamente. Por quê? Júnior e Tiago. Porque quando eu me deparo com uma situação inusitada, diferente, que o meu cérebro não tem referências no seu hipocampo, na memória, de como reagir àquilo, eu acabo tocando a minha vulnerabilidade. Então, a pandemia, o isolamento, trouxe as pessoas para olhar para si. Trouxe as pessoas para verem as suas incapacidades de se relacionar, de ter inteligência emocional. E isso trouxe, sem dúvida, um despertamento já na pandemia, e que isso, na minha percepção, é crescente. Crescente. É crescente. Muito É bom. muito crescente. E hoje, cada vez mais, o conhecimento ele é muito democrático. Uhum. E se você alinha a democracia do conhecimento ao profissional preparado e ao conhecimento organizado que você precisa acessar, você gera nova mentalidade, novos níveis. E, sem dúvida, a gente acompanha por aí, né? O campo do desenvolvimento humano hoje é um campo vasto, Vasto. muito vasto. Muito bom. Só não se desenvolve aqueles que ainda são resistentes e querem se manter na zona de conforto. De conforto. Exatamente. Sensacional, que bom, cara, que bom ver isso, bom saber que tem profissionais como o Ricardo aí pra ajudar a gente, que a gente consegue buscar e evoluir sempre, desenvolver sempre, né? Sim, Fantástico, sim. né? Sou um pouco suspeito para falar do Ricardo, mas, cara, esse é realmente o Ricardo que a gente conhece longe das câmeras, assim, que sempre se propôs a olhar pelo outro e querer fazer o outro evoluir, né, Ricardo? Sim, Sempre teve, é verdade. tem um carinho super especial por ele. Me ajudou também no problema, numa época muito complicada, assim, deu a mão, caminhou junto, cara. Ricardo, obrigado aí por aceitar esse desafio. Tenho certeza que tem muita coisa ainda preparada pela gente, que Deus, vai abençoar muito ainda essa jornada, que os sonhos vão se realizar e você vai conseguir cumprir com tudo isso que você tem preparado aí, transformar muitas vidas, muitos empresários, muitas empresas. A gente já tem uma parceria por um bom tempo, assim, eu Sim. quero, estreitar cada vez mais isso, e já fica aqui até documentado também. Legal, obrigado. Gratidão. E, te agradeço muito, assim. Eu acho que, além de um ótimo episódio, acho que foi o mais longo ainda Sei, de todos sei. que a gente já fez, assim. Fala muito com a gente Fala, não tem também. como. Nossa, pelo tempo que a gente tá passando, acho que é aquele negócio das coisas que a gente acredita, né? E tudo, eu acho que vem num Sim, sim. momento super bacana, assim. Obrigado mesmo, obrigado por aceitar esse desafio. Obrigado por ter dado seu sim aí entre os seus compromissos. Que bom que alinhou com. Que bom que tudo se Uma alinhou. providência divina. Sim, Thiago? Olha sempre, só, sempre. né? Que bom que tudo se alinhou assim. E,
É isso, eu acho que vão ter outros episódios, porque desse último ponto aqui eu já queria perguntar outras coisas Já relacionadas à não, pandemia. Já tô... Muitas coisas, Muita né? coisa, muita Né? coisa. Nós podemos voltar a falar sobre, né, uma espiritualidade madura, Legal. sobre meditação, sobre gratidão, Tá né? gravado, viu? Tá gravado. Hábitos que curam, né? Exato. Iniciei essa semana, até disse isso hoje na minha live, estou trabalhando em cima de um livro chamado Hábitos que Curam, Que legal. Fica a dica aí, pessoal. né? Hábitos que Curam, quero lançar ou no final desse ano ou no início do ano que vem. Legal. É um livro que vai unir psicologia, neurociência e espiritualidade, Fantástico. Legal. aonde a gente vai poder aprender através da mudança de comportamento, desenvolver rituais e hábitos que curam, que trazem saúde mental, saúde nos relacionamentos, saúde emocional e principalmente a maior de todas as saúdes, que é o amor próprio, Pô, o autocuidado. fazendo o lançamento aqui no Olha, ADC que Talk. chique. Tá feito o É compromisso, isso. excelente, Boa. muito bom. Ricardo, obrigado. Obrigado, como o Júnior disse, né? Obrigado por todas essas questões pessoais, né? Que Obrigado. envolvem a gente e tal. Obrigado por tudo que você trouxe aqui hoje. Com certeza agregou muito a mim, tenho certeza ao Júnior, a galera que tá assistindo também. Acredito que vai consumir esse conteúdo e vai gerar já transformação. E, pessoal, fica aí a dica. Segue lá o Ricardo no Instagram dele, todas as informações referentes ao Ricardo, Instagram, contato, vai estar aqui também. Então não deixem de buscar essa ajuda, não deixem de buscar desenvolver pessoalmente, desenvolver você como profissional, porque faz toda a diferença, faz todo o sentido. Então, Ricardo, gratidão, Deus continue abençoando você, seus Amém, caminhos, amém. seus planos. Você, como o Júnior disse, acho que tem grandes coisas por vir Sim. e só abraço e vamos Sim, embora. sim. Obrigado pelo convite, Tiago, Júnior. O Júnior eu já conheço há muitos anos, uns 15 anos mais ou menos, 10. Poxa, Uns 10 que anos. isso, um terço da minha vida. Já conheço há muitos Já, anos já, já, já. né? E assim, não conhecia você, Tiago, Sim. assim, tão próximo de conversar. Desculpa qualquer coisa. É. Me Mas, comportei, me né, comportei. mas vejo que realmente a química que vocês dois possuem é uma química muito poderosa, Uhum, né? Que vocês demonstram aqui, não deve ser diferente sim. com a TC Tech. Eu acompanho lá o Instagram de vocês, eu vejo que a forma de vocês fazerem gestão é muito incrível, dá vontade de trabalhar na DC Tech, Bora lá, não bora é lá. verdade, né? Bora, vai ter bastante trabalho pra você, né, Ricardo? Que bacana, né? Imagina, vai faltar. Olha o sorriso da Larissa e da Maiara aqui, que trabalham lá. Então é incrível. E é esse perfil de empresas e de gestão de pessoas que é necessário. Então, obrigado pelo convite, por aprender com vocês. Muito sucesso no podcast, muito sucesso na empresa de vocês e principalmente não se esqueçam, não se esqueçam. Existem propósitos maiores para vocês. Quando você falava da relação do propósito pessoal com o profissional, Uhum, o que é a empresa? Muitos casos, ela é apenas um transbordar de um propósito pessoal. Ela é um transbordar, é uma forma de escalar. uhum. Você como contador MEI individual, você alcançar 3, 4, 5, 6 empresas. Agora, dentro do empreendedorismo, você transborda e você escala o seu negócio. Sim. Não somente alcançando os profissionais que trabalham com você, mas trazendo visão e sarando a dor de muitos empresários. Eu mesmo, todo ano, eu ligo lá com uma dor diferente. Né? Fiscal, jurídica, né? E a equipe é demais, né? Você também me conhece. Fala, Ricardo. Fala, Ricardo. Que Fala. bom, que bom. Muito obrigado, viu, Thiago? Deus abençoe vocês Amém. imensamente, Júnior. Amém. Abração nos filhos, beijão na Obrigado. esposa. Ótimo. Galera, é É isso. Conteúdo de milhões. Sigam o Ricardo. Os dados, igual o Thiago falou, estão aqui embaixo. Todas as formas de contato dele. Vou até deixar o telefone pessoal dele. Brincadeira. Brincadeira. Mas é isso aí, vocês já sabem. Meu, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para não perder para não perder nenhum conteúdo. Curta as nossas outras redes também que estão aqui embaixo. E é isso. A gente se vê toda quarta-feira no nosso podcast e de segunda-feira naqueles videozinhos mais técnicos. Um abraço, até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.